os 4 estágios da vida humana. O primeiro estágio, todos somos pecadores. Não perca isso de vista. O segundo estágio, o pecado gera a morte eterna. Ou seja, todos nós estamos condenados à morte eterna. O terceiro estágio, nosso estudo de hoje tem como tema os 4 estágios da vida humana. Nós vamos fazer uma abordagem geral a respeito do ser humano, da necessidade do ser humano, a necessidade de Cristo. A necessidade de tê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida, em observar os seus preceitos, os seus princípios, praticá-los no dia a dia, vivermos segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que o Eterno tem planejado para as nossas almas. Queridos, quando nós observamos o grande sacrifício de Cristo Jesus para conosco, o grande sacrifício de Cristo para conosco, muitas vezes nós não temos retribuído. Nós não temos amado o Senhor com a mesma intensidade que Ele nos amou. E na verdade Ele diz que devemos amá-lo acima de todas as coisas, buscá-lo em primeiro lugar. Cristo Jesus precisa estar no alto da nossa vida, no lugar mais elevado da nossa vida. E quando isso é fato, irmãos, nós vamos viver para Cristo, respirar para Cristo, trabalhar para Cristo. Tudo quanto façamos, vamos visar somente a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos buscar de Deus essa consciência, a consciência do amor dEle para conosco, do sacrifício dEle para conosco. Pedir ao Senhor que mova nosso coração para que nós possamos sentir o mesmo ardor, o mesmo prazer, a mesma alegria que Cristo Jesus sentiu quando pensou em nós. Muitas vezes, amados, nós achamos que Cristo fez de forma forçada, mas Ele fez não de forma forçada, Ele fez com prazer, com alegria. Ele fez porque Ele nos amou, e quem ama faz com alegria. Quem ama faz algo para o próximo com satisfação, não com pesar, não reclamando da vida, não murmurando, mas faz com alegria. E foi esta de fato a visão de Jesus para comigo, para com você. Cristo Jesus olhou para nós, Ele nos visualizou na eternidade e Ele teve prazer em dar sua própria vida para que um dia possamos estar lá nos céus com Ele, mas enquanto aqui na terra, que possamos viver com Ele dia após dia, respirando a vontade dEle, deixando-nos mover pela vontade dEle, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, este que foi deixado como consolador, como aquele que nos edifica no nosso dia a dia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Nos fala o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Aleluias. Amados, veja como o Senhor tem carinho para conosco. Versículo 24: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, que os salva. É assim que Deus deseja. Este é o desejo de Deus para cada um de nós. E nós precisamos querer que essa vontade de Cristo se manifeste na nossa existência. Que nós possamos buscá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser, irmãos, para que assim vivamos a verdade de Cristo. Nós vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por esses momentos aqui na tua presença. Queremos, ó Deus, que no decorrer desta palavra, o teu mover seja sensível, ó Espírito, que tu fales conosco, trazendo-nos a edificação, o ensinamento da palavra.
para que fique guardado no nosso coração o teu grande sacrifício, o teu grande amor, o teu grande zelo para com as nossas vidas. Ó Espírito, fala conosco, meu Deus, fala conosco. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, 4 estágios da vida humana. Quando nós observamos a vida humana, nós vemos que ela é o milagre de Deus, a vontade do Senhor, a coroação de toda a criação. Quando Deus fez o homem, Ele o fez com prazer, porque Ele queria que houvesse sobre a face da terra pessoas que o adorassem, que fossem racionais e que o adorassem com todas as suas forças, com todo o seu vigor, com tudo aquilo que Ele pudesse ter na existência. Esta era a vontade de Deus para o primeiro casal, que infelizmente sabemos que desobedeceram o Mestre, pecaram contra o Criador, cometeram o pecado e foram afastados da presença de nosso Senhor. Mas, amados, mesmo com a queda do primeiro casal, o amor de Deus não diminuiu, não extinguiu. Na verdade, Deus encontrou uma solução para que houvesse uma religação, um caminho aberto, para que nós pudéssemos acessar os céus, a sua presença e estarmos continuamente com Ele na glória. Este é o favor imerecido que nós temos de Deus, o favor imerecido. O dia que nós compreendermos de fato o que significa esse favor de Deus para com a nossa vida, esse mover do Senhor para com a nossa vida, amados, nada há de nos deter sobre a face da terra, porque nós vamos, com certeza, até as últimas consequências para fazer a vontade do Mestre, para satisfazer a vontade do Criador, para que o nome santo do Senhor seja exaltado através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas atitudes. E na verdade, amados, é isto que Deus espera de nós, nós que fomos resgatados, transformados, feitos em novas criaturas, nós que somos inseridos na oliveira verdadeira, nós que somos hoje parte do povo de Deus, filhos do Senhor, resgatados pelo Mestre. É isso que Deus quer. Mas nós sabemos, irmãos, que a trajetória humana, ela pode ser dividida em 4 estágios. O primeiro estágio, todos pecaram. Todos são pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Queridos, esse texto ele é muito forte, porque ele joga por terra a nossa bondade pessoal, a nossa altivez. Ele joga por terra a nossa vã filosofia. Ele afirma através do apóstolo Paulo que todos os homens pecaram, ou seja, não nasceu sobre a face da terra um homem sequer sem pecado. Todos pecaram, excetuando Cristo Jesus, porque este veio para nos redimir, excetuando a Cristo que nasceu como homem, homem perfeito em todos os aspectos, homem físico, não um fantasma, mas físico, homem como nós, aquele que diz que nós podíamos imitá-lo. Isso significa que ele estava na mesma situação de todos os demais humanos, porém amava o Criador acima de todas as coisas, amava o Senhor acima de todas as coisas, e Ele deixa-nos esse ensino, irmãos. Ele mostra-nos que somos pecadores, que nada somos, mas que carecemos da grande graça do Senhor, do grande cuidado de Deus, do grande zelo do Eterno, para que a nossa vida seja resgatada, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos assim estarmos diante do trono do Mestre. Oh, glórias! Amados, não há um justo sobre a face da terra. Não há um justo. Não existe, amados, ninguém que pode fazer alguma coisa por nós no aspecto espiritual, visando a purificação do ser humano, visando a restauração do ser humano. Ninguém pode fazer isso, porque só Jesus, o caminho, a verdade e a vida, só nele
Só nele. O sangue derramado na cruz, foi Jesus que deu seu sangue por mim e por você. Somente Jesus pode purificar-nos, pode lavar-nos e pode dar-nos uma vida nova, uma vida restaurada. Só Jesus, amados, pode reerguer-nos, colocar-nos de pé e enviar-nos. Só Jesus. Eis o porquê, amados, que precisamos correr o quanto antes para a presença do Mestre. Eis o porquê que precisamos colocar o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida, as nossas expectativas, colocar a nossa existência na presença de Deus, porque só Ele pode fazer algo por nós, só o Senhor. A Bíblia é muito clara quando afirma que só há um Salvador, só Jesus é o mediador, só Jesus é aquele que pode perdoar pecados, só Jesus é aquele que pode nos restaurar, só Jesus é aquele que pode religar o homem a Deus, só Jesus é o caminho, só Jesus, Ele é a porta estreita, pela qual só passam aqueles que estão segundo a vontade dEle. Mas, mesmo sendo pecadores amados, mesmo sendo humanos pecadores, destituídos da presença do Senhor, é possível buscarmos e sermos restaurados, sermos renovados. Basta que você dê passos em direção a Cristo, em direção ao Senhor. O que nós temos visto nesses últimos tempos, em que as filosofias vãs aparecem e de forma dissimulada adentram os corações, é que as pessoas acham que Deus, Ele vai olhar para mim, olhar para você no dia eterno, e movido por um grande amor, vai falar assim: não, tudo bem, você viveu no pecado, você fez tudo errado, você enganou, mentiu, adulterou, você roubou, assassinou, enfim, você estava mergulhado nos vícios, mas eu tenho um grande amor para com você, entra no meu reino. As pessoas pensam dessa forma. É um ensinamento, com certeza, provindo das profundezas do inferno, haja vista que a palavra de Deus é muito clara e ela diz que o pecado afasta o homem de Deus. E só há uma forma de sermos reunidos ao Senhor, é quando reconhecemos o nosso estado lastimável, nosso estado de pecado, e arrependidos confessamos o nosso pecado. Amados, que não haja dúvida no coração, todos os humanos pecaram, e aqueles que hão de nascer no pecado. Todos, excetuando Cristo Jesus, esses estão debaixo da condenação eterna. A condenação eterna, ela é interessante. O homem já nasceu condenado. A criança já nasce em pecado. Já nasceu em pecado. Vai viver em pecado. Ela precisa sair do caminho do pecado e entrar no caminho que é Cristo Jesus. Se não der este passo, continuará no pecado, morrerá no pecado, e como diz a palavra, afastados estão do Senhor, continuarão afastados do Todo-Poderoso no dia eterno. Amém? Esse é o primeiro estágio. Todos somos pecadores. Todos somos. Independente da cor, independente da sua condição financeira, independente do país onde você nasceu, independente de se você ouviu ou não a respeito de Cristo Jesus, independente. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Amém? Segundo estágio, a morte eterna. Primeiro estágio, todos são pecadores. Segundo estágio, a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos diz a palavra: pois o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, esse texto confirma a primeira palavra do apóstolo Paulo. Ele apenas ratifica as próprias palavras. Ele mostra, irmãos, que todos pecaram e que o salário, que a recompensa do pecado é a morte, pois o salário do pecado é a morte. A morte física, com certeza, todos morreremos um dia. Ela entrou no meio da humanidade através do pecado do primeiro casal. Mas essa morte a qual o apóstolo Paulo refere-se
é além da morte física. Todos nós morreremos. Todos que estão aqui nos próximos 80 anos baterão as botas. Claro, os mais novos que estão aqui. Nos próximos 80, 90 anos, no máximo, que é a Elisa, que é a mais jovem. Os próximos aí, 10, 20, 30 anos, deixarão de existir sobre a face da terra. Passaram, se foram. Alguns deixarão marcas maravilhosas. Porque viveram a verdade de Cristo, viveram a realidade do Senhor. Outros, porém, deixarão marcas terríveis e serão reconhecidos por algumas gerações como alguém ruim, como alguém mau, como alguém que não valia a pena ter nascido sobre a face da terra. Essa é uma realidade, amados. É a recompensa do pecado. É a recompensa do pecado. Todos nós morreremos. Mas, além desta morte física, há a morte mais terrível. Talvez se todos nós morrêssemos como animais morrem e apenas deixam de existir, tudo bem, sem problema. Mas a Bíblia não afirma que é isto. A palavra de Deus não mostra desta forma. Ela diz que todos nós haveremos de morrer, deixaremos de viver, deixaremos de ter o fôlego de vida, porém, continuaremos a viver de forma espiritual por toda uma eternidade. A nossa alma, irmãos, esta é eterna. Quem há de subir para os céus ou para o inferno? A nossa alma. Mas o que é a nossa alma? Irmãos, a alma, uma analogia, é como se fosse o HD de um computador, onde estão registradas todas as informações a respeito do usuário daquela máquina. O HD, ele registra tudo. Se você tirar o HD de um computador, ele deixa de ser computador. Mas se você colocá-lo, ali estão todas as informações necessárias. A nossa alma é uma espécie de HD, mas que não se apaga. E é isto que há de subir, é isto que há de descer, é isto que há de estar na eternidade. Todas as nossas informações estarão ali. Teremos corpo físico, como será o nosso corpo? Vamos morrer, esperar acontecer? Aí saberemos. Mas algo é certo. O nosso eu estará com o Todo-Poderoso. O nosso eu estará com o Senhor. E sabedores dessa verdade, nós temos que nos preparar, irmãos. Nos preparar. Reconhecermos o nosso estado decaído. Reconhecermos o nosso estado de espiritualmente necessitados de Deus. E buscarmos, irmãos, com muito esforço, estarmos na presença do Mestre. O interessante, queridos, que servir ao Senhor não é penoso. Algumas pessoas acham que servir ao Senhor é penoso, servir a Deus é um fardo, servir a Deus é cansativo. Eu quero afirmar o seguinte para vocês, sem emitir julgamento, mas certos desta afirmação: aqueles que sentem o peso por servir a Jesus, aqueles que sentem que não é bom, que é cansativo, é porque de fato não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. A Bíblia nos diz, amados, que nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos vivifica. E quando somos vivificados pelo Espírito Santo, seremos pessoas felizes com Deus, alegres com o Senhor. Pessoas que amam Deus, que amam o Todo-Poderoso. E mais uma vez, fazendo uma comparação daquelas bem pobres, quando alguém ama alguém, gosta de estar próximo a este alguém. Se você ama uma pessoa, significa que você gosta dessa pessoa. E quando nós gostamos de alguém, queremos continuamente estar próxima dessa pessoa. Isso se aplica, irmãos, só que numa intensidade infinitamente superior a nós e Deus. Se de fato nós amamos o Senhor, teremos prazer no Senhor. Teremos alegria no Senhor. Com certeza desejaremos estar na presença do Mestre, em participar daquilo com o qual nos comprometemos, que é servi-lo sobre a face da terra. Andar com Ele, viver com Ele, e nada com certeza será mais importante. Amados,
Esse é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. A vida que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo finaliza o versículo dizendo: a união que temos com Cristo. A união que temos com Cristo. O que é unidade? O que é unidade, amados? Quando há união, irmãos, é algo meio que inseparável. Inseparável. Hoje eu estou cheio de exemplos, lá vai mais um exemplo. Quando você mistura café com leite, é possível separar? Não, não é possível. Depois que você misturou café e leite, tornou-se uma nova substância, café com leite. Não é mais leite, não é mais café, uma nova substância. Porém, você não consegue mais separar o café do leite. É isso que Deus quer. É esta unidade, é essa união que Deus quer. Essa união. Se você é de Cristo, tu és café com leite em Cristo Jesus. E com certeza, irmãos, será impossível separar. A nossa irmã falou que água e óleo não se misturam. É verdade. Você pode até fazer uma mistura momentânea. Se você coloca água e óleo num copo e com o mixer você bate, mistura. No liquidificador, mistura. Torna-se uma substância. Mas se você deixar uns 2 ou 3 minutos, você descobre que separa tudo. Fica tudo separado novamente. E hoje, amados, é que nós temos visto, muitas vezes, em muitas vidas, até dentro da própria igreja na qual nós congregamos. As pessoas são água e óleo. Dentro da igreja, saiu da igreja, água e óleo. Café com leite. Esse é o exemplo que nós devemos observar para a nossa vida, dentro da igreja e onde quer que nós estejamos. Este é o segundo estágio, irmãos. E se nós não observarmos esse presente de Deus e tomarmos para nós o grande sacrifício de Cristo, certamente a morte eterna passará as garras em nós. E quando eu me refiro à morte eterna, numa palavra bem simples, significa inferno. Ah, mas eu não acredito em inferno, pastor. Esse negócio de inferno, isso não existe não. Não existe inferno, pastor. Não existe demônio, não existe Satanás. E você crê em Deus? Ah, Deus eu creio. Crê no céu? Sim, creio no céu. Mas por que não crê no inferno? Se é a mesma palavra que diz que existe inferno e que existe céu, é a mesma Bíblia. Se nós cremos em um, temos que crer no outro. Não há como você falar, eu não creio. Não adianta você falar que não crê, porque isso não vai mudar a verdade. Não é o teu crer que muda a verdade. A verdade do Senhor foi instituída por Ele e é imutável. Amém? Terceiro estágio, o grande amor de Deus. Oh, glórias! Aleluias! O grande amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Quando nós ainda vivíamos no pecado, o Senhor Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. Queridos, algumas verdades estão dentro desse texto. A primeira verdade é que nós não fizemos nada para receber a salvação. Foi o Senhor que nos amou. Foi Ele que resolveu dar sua vida por nós. Foi o grande amor do Criador, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Ele deu-nos Cristo Jesus. Haja vista que estávamos no pecado. Queridos, como eu disse anteriormente, bem no início da palavra, esta é a manifestação do amor, do zelo. Esta é a manifestação do amor, do zelo de Deus para com cada um de nós. Certamente foi um sacrifício não penoso para Cristo, não um sacrifício difícil, não um sacrifício que o levou a murmurar. Não,
Jesus nos amou, o Senhor nos amou, Ele fez com prazer, Ele olhou para mim, olhou para você, olhou para a humanidade, Ele olhou para cada um de nós no dia eterno, Ele contemplou a minha vida, Ele viu que nada eu valia, que eu era um desprezível, que eu não valia nada, não tinha preço, e Ele resolveu amar-me assim mesmo. Essa é uma verdade, amados. Um dos grandes problemas é que nós temos um tal do eu. E eu me acho muito bom. E geralmente as pessoas se acham muito boas. E dispensam o Senhor Jesus. Mas não é esta a visão que o Senhor tem para nós. Ele diz, amados, que nós não valemos nada. Na verdade, queridos, um pouco além disto, o Senhor não precisa de nós para nada. Por incrível que pareça. O Senhor não necessita de nós. Para adorar, o Senhor tem milhões de anjos que o fazem de coração, de verdade. Com toda a sua essência, adoram o Todo-Poderoso. O Senhor, amados, não precisa da minha vida para nada. Ah, mas você é pastor, Deus precisa de você? Nada, Deus não precisa de mim. Deus tem a misericórdia da minha vida, porque Ele me amou, mas Ele não precisa de mim, mas eu preciso de Deus, e eu tenho que fazer, irmãos, o possível para alcançar o favor do Senhor. Eu tenho que correr atrás do Mestre. Eu tenho que correr, irmãos, atrás do grande amor de Deus. Eu preciso, amados, mostrar ao Eterno que eu o amo. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos mortificar a carne. A carne é a velha natureza, o nosso antigo entendimento. A Bíblia diz que eu preciso mortificar a carne. Ou seja, eu tenho que apagar o meu eu, aquele eu que eu amo, aquele eu que eu valorizo, eu tenho que mortificar. Eu tenho que matá-lo, assassiná-lo. Eu tenho que anular a minha vida, para que Cristo Jesus seja o centro da minha existência. Mas, irmãos, se Cristo é o centro da minha vida, por que eu tenho tanta dificuldade em andar com Ele? Você já parou para pensar nisso? Nós cantamos isso, oramos, declaramos a Deus que a minha vida é dele. Ah, Deus, a minha vida é tua, entrego a minha vida. Não é assim? Mas, será que não estamos sendo hipócritas? Será que a nossa palavra não é vazia, apenas palavra de lábios para fora? Será que de fato nós temos entregado a nossa vida a Jesus? Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, por que tanta dificuldade em fazer aquilo que Ele requer de cada um de nós? Hoje, por exemplo, um dia de culto. Onde estão aqueles que entregaram a sua vida para Cristo Jesus? Onde estão aqueles que declararam com a sua boca, abriram a boca e declararam em alto e bom som: a minha vida é tua, Jesus? Mas que entrega de vida é essa? Que entrega, que amor é este? O amor que me deixa em casa, o amor que me faz colocar situações adversas acima de Deus na minha vida? Que amor é este? Amados, se nós amarmos de fato a Jesus, nós vamos deixar todas as coisas em segundo plano. Todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas. Quando nós observamos para o homem que escreveu essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, quando nós observamos a vida deste homem, nós vamos descobrir que ele era um cara bem-sucedido. Ele era um cara da alta sociedade, que ele tinha acesso àqueles que eram importantes. A Bíblia mostra que Paulo tinha trâmites entre aqueles que eram importantes da sua época. Mas o dia que ele conheceu a Jesus de fato, o dia que ele conheceu a Cristo, irmãos, ele deixou tudo para trás. Nada era importante para ele.
porque o que importava era fazer a vontade do Criador acima de todas as coisas. E ele deixa claro que abandonou tudo. Por amor a Cristo Jesus, abandonou todas as coisas, abandonou tudo, e foi viver exclusivamente para o Mestre, exclusivamente para o Senhor. Talvez hoje você não vá viver exclusivamente para o Mestre, a ponto de deixar o seu trabalho, etc. No entanto, é possível conciliar o seu trabalho com Cristo, a sua família com Cristo, o seu tempo com Cristo. Apenas deixar no alto da sua agenda Jesus. Se é de Cristo, sou de Cristo, vou fazer primeiro para Jesus. Outro aspecto que nós precisamos observar é o nosso quarto estágio, a fórmula da salvação. A fórmula da salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 nos diz a palavra: se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aleluias. Eis o quarto estágio. Primeiro estágio: todos nós somos pecadores. O segundo: se não houver mudança, morreremos eternamente. Terceiro: somos alcançados pelo grande amor de Deus. E o quarto estágio: Ele nos dá a salvação. E esse texto bíblico, irmãos, mostra que aqueles que querem receber de fato a salvação, estar no céu com Cristo, viver eternamente na presença do Mestre, precisam confessar a Jesus como Senhor. Confessar a Cristo como Senhor. Mas o que é confessar a Cristo como Senhor, irmãos? É testemunhar que você é de Deus. Que Deus é o teu dono. Senhor, nesse aspecto, irmãos, é como se fosse um senhor de escravos. Quando a palavra refere-se a Jesus como Senhor, ela está dizendo que é um Senhor em todos os aspectos. E quando a Bíblia diz servos, a tradução correta seria escravos. Porque esta é a visão de Deus para com a minha vida, para com a tua vida. Que sejamos escravos do Senhor, do Todo-Poderoso. Escravo não tem vontade própria. Escravo não vive para si mesmo. Escravo obedece, apenas obedece. E esta é a visão de Deus para aqueles que o amam. E quando nós entendemos esta verdade, amados, vamos confessar ao Senhor. Confessar é testemunhar. Vamos confessar o Senhor. Amém? Vamos falar, vamos testemunhar que nós cremos no grande sacrifício de Cristo, que nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele deu a sua vida, que Ele voltou da morte, que foi restaurado, que hoje está na glória. Nós vamos afirmar com convicção esta verdade, e quando afirmamos isso, estamos confessando a Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles que confessam a Cristo, estes, amados, arrependidos, pedem perdão pelos seus pecados ao Senhor. O arrependimento, amados, o arrependimento é uma necessidade na nossa vida. É aquele arrependimento que teu coração dói pelo pecado. Hoje as pessoas estão com um meio arrependimento. Se arrepende de uma forma superficial. Ah, estou arrependido, não sei o quê, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Olha, gente, quando você se arrepende, você não volta a fazer a mesma coisa, porque a situação dobrada é pior. Quando o homem mente hoje, ah, Senhor, me perdoa, porque eu menti. Isso quando pede perdão ao Senhor. Amanhã está mentindo novamente. O cara, ele está no adultério hoje. Aí cai a ficha, eu estou em pecado, eu sei que estou em pecado, Senhor, me perdoa, me perdoa. Um mês depois, na mesma prática. Engana hoje, ah, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido. Uma semana depois, está enganando novamente. Não é arrependimento, amados, não é arrependimento. Arrependimento, ele causa uma mudança de vida, de conceito na vida da gente. E é isso que Deus perdoa, irmãos.
Nós temos visto que nesses últimos tempos, nessas últimas 2 décadas, principalmente, 2, 3 décadas, a igreja tem sido destruída por Satanás. Atacada, ferida e muitas destruídas. As pessoas, levadas pelas vãs filosofias, não sabem mais o que é arrependimento, porque é ensinado nas igrejas que o arrependimento é algo dispensável. Queridos, a palavra de Deus não mudou. Ela continua tão séria quanto nos dias do apóstolo Paulo. Tão séria. A justiça de Deus é a mesma. O rigor do Senhor para com o pecador é o mesmo. Mas o amor do Senhor para com o pecador também é o mesmo. E é esse amor que faz-nos ser objeto do sacrifício de Cristo Jesus. É o amor do Senhor que nos faz ser objetos do grande sacrifício de Cristo. Mas eu quero falar para cada um de vocês que estão aqui e esses que nos ouvem pela internet. É necessário conhecermos a fórmula da salvação. 4º estágio. Conhecermos a fórmula da salvação. Arrependidos, confessarmos o nosso pecado, buscarmos o perdão do Senhor e confessarmos a Cristo como Senhor. Esta confissão é uma vivência diária da verdade de Deus. Se eu confesso a Cristo, vou viver o Senhor com todas as forças da minha vida, todas as forças do meu ser. Amados, não se deixe enganar, não é diferente. Não é diferente. Queridos, esta é a verdade da Bíblia. Eu poderia falar para vocês que mediante uma oferta de R$100, de R$500, o Senhor ia rever os seus conceitos a teu respeito. Mas aí, o conceito dele a meu respeito ia ficar um tanto quanto tenso. E eu não quero ir para o inferno. Ou seja, nós temos que pregar a verdade da palavra. E não é o nosso dinheiro que há de comprar o Senhor, até porque Ele não precisa dos nossos recursos financeiros. Ele tem tudo, Ele é o dono de tudo. Mas Ele precisa do nosso coração quebrantado, arrependido, lavado e purificado do sangue de Cristo, para servir de moradia para o Espírito Santo de Deus. E esse é que nos acompanha no nosso dia a dia. Amados, não nos esqueçamos dessa realidade, não nos esqueçamos. É preciso olhar para o Senhor. É o plano criado por Deus para a nossa vida, o plano da restauração, o plano que custou a encarnação de Cristo, a sua morte na cruz, também a gloriosa ressurreição, e hoje diz a Bíblia que Ele está ao lado direito do Pai, e também aguardando-nos para o julgamento do dia eterno, no qual Ele falará para alguns: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e para outros: vinde benditos, que sejamos estes, do grupo do vinde benditos, vinde benditos, vinde benditos, que nós possamos almejar e buscarmos com todas as nossas forças, para que possamos ouvir do eterno: vinde benditos, vinde benditos. Amém, amados? E se nós colocarmos de fato a nossa vida nas mãos do Eterno, não há dúvida, não há como errar. Não há como errar, igreja, não há como errar. Porque a palavra do Eterno não muda, ela é verdadeira, ela é real. Busque o Senhor com todas as tuas forças. Os 4 estágios da vida humana. O primeiro estágio: todos somos pecadores, não perca isso de vista. O segundo estágio: o pecado gera a morte eterna. Ou seja, todos nós estamos condenados à morte eterna. O terceiro estágio: fomos alcançados pelo grande amor. O amor inexplicável de Deus. O amor que nós jamais vamos entender. E o quarto estágio: esse amor foi tão grande que Ele nos deu a fórmula da salvação. E a fórmula é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, vivendo os seus princípios. E disse Cristo determinada vez: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E esse é um parâmetro para que nós possamos refletir, examinar a nossa vida. Eu amo a Cristo?
Tu amas a Cristo? Tu guardas os mandamentos do Senhor? Guardar os mandamentos é fazer a vontade do Eterno, é estar em consonância com a vontade dEle. Você vive segundo a vontade de Cristo? Isso é guardar os mandamentos do Eterno. Se a tua resposta para si mesmo é não, imagine a visão de Deus a teu respeito, já que Ele é justo. Nós que somos pecadores, muitas vezes, ao examinarmos a nossa vida, concluímos que nós não temos guardado os mandamentos, feita a vontade do Eterno. Significa que não amamos de fato a Jesus. Não deixe que uma visão distorcida o faça ver de forma diferente. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar nesse momento pedindo para que Deus conserve essa palavra no nosso coração. Deus de amor, muito obrigado, Pai, por tudo quanto tens feito na nossa existência, o teu grande sacrifício. Haja vista que nada merecíamos, ó Deus, mas tu nos amou tanto, Senhor, a ponto de dar-nos Cristo Jesus. Oh Deus, muito obrigado por tão grande sacrifício, pelo sangue de Cristo derramado, pela restauração, pela renovação das forças, por escrever o nosso nome no livro da vida, Senhor. Muito obrigado pela porta que se abre, a porta da salvação. Muito obrigado pelo caminho, Senhor. E que todos esses que ouvem esta palavra, oh Deus, que sejam eles conduzidos pelo Teu Espírito, tocados, para que sintam a necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador e viver a Tua santa e bendita verdade. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, resgata-nos, purifica-nos. Oh Deus, fala conosco, este é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 788.